nossa série Viver pela Graça é Crescer em Amor, nós vamos falar hoje do medroso que se tornou o pai da fé. Uma coisa é certa: vencer o medo é um processo. Não é algo que ocorre simplesmente quando entregamos a nossa vida a Deus. É preciso um crescimento que alcance as nossas emoções mais machucadas. Deus chama Abraão para sair de Ur dos Caldeus. Ele teve medo de deixar a sua família e os convence a ir junto. E eles vão, mas param na metade do caminho, em Harã. E por ali eles ficam por muito tempo. Não sabemos quanto tempo. Sabemos que Abraão ficou ali tempo suficiente para adquirir fazendas, servos, empregados. Gênesis 12:1, o Senhor chama de novo: Abraão, sai da tua terra, Abraão, e do meio dos seus parentes, para a terra da promessa. E ele foi, ele tinha 75 anos quando ele acabou obedecendo completamente. Ele vai peregrinar na nova terra e depois de um tempo ele tem fome. Desta vez ele não voltou para Harã, ele realmente foi para o Egito, a fim de não desobedecer a Deus. No entanto, lá ele teve medo por causa da beleza de sua esposa e fala para que Sara dissesse que era sua irmã e a coloca em perigo e ela vai acabar parando no harém de Faraó. Deus interviu e ele teve a sua esposa de volta. Ló acompanhou Abraão e eles enriqueceram juntos naquela peregrinação. Os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar por pastos. E aí eles resolveram se separar. Apesar de Abraão ser mais velho, ter o direito de escolher primeiro, ele falou para que Ló escolhesse. Ló olhou para as campinas do Jordão e estendeu suas tendas até as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão foi para os lados de Hebrom. Anos depois, Abraão soube que houve um ataque a Sodoma e que Ló e a sua família foi levado como cativo. Ali ele não pensou duas vezes, criou coragem, apesar dos seus receios, ajuntou os seus homens de guerra, alguns amigos que eram parceiros e foram ao ataque desses reis. Conquistaram de volta os prisioneiros. Ele poderia ter direito aos despojos, mas tinha um caráter nobre e deixou que os prisioneiros levassem os seus despojos e fossem livres. No entanto, quando ele retorna, e cai em si de toda a situação, ele ficou apavorado, medo de contra-ataque, medo de perder a paz com que ele vivia com sua família. Mas Deus, ele diz: não temas, Abraão, eu sou teu escudo. E tanto aquele momento que Deus havia falado com ele, ele já questiona: Senhor, eu não tenho filhos, não posso pôr Eliezer? Um pouquinho de manipulação, querendo resolver a situação. E Deus diz: não, Abraão, será um nascido de ti. A esposa vê que eles estão envelhecendo e com o coração apertado, cheio de compaixão, acaba falando para que ele ficasse com Agar, sua serva. Era um ato muito comum na região, um marido ter mais de uma esposa. Desta vez, Abraão não perguntou para Deus. E acabou tendo um filho com 86 anos, Ismael. Não era esse o projeto de Deus, ele ainda não estava pronto. Aliás, é no capítulo 17, quando ele tinha 99 anos, que Deus o chama e fala: Abraão, anda na minha presença, isso é perfeito, Abraão. Naquele momento, ele cai em si e compreendeu que a vida dele ainda não estava totalmente entregue a Deus, que ele precisava subir a um patamar mais elevado. Ele compreendeu a sua insignificância. Lógico que o perfeito de Deus não era sem pecado, mas Deus queria que ele crescesse na capacidade humana, mas que ele estivesse mais próximo de Deus e crescesse em amor. Abraão compreendeu isso e foi neste momento que Deus fez a aliança da circuncisão,
para que fosse abençoado o povo de Israel, lembrando que o sexo era algo sagrado para o casamento e para abençoar a união que Deus colocara. E ali Deus muda o nome de Abrão para Abraão, pai de multidão. Abraão era hospitaleiro. Um pouco tempo depois, ele vendo viajantes na estrada, ele os convida, e na verdade ele estava recebendo Cristo, que vai até ali e anuncia que dali um ano, ele e sua esposa, que já eram idosos, veja, ele tinha 99, Sara 89, seriam pais. Eles tiveram fé. E veio a promessa. Com 100 anos veio Isaac para aquela família. E que bênção! Eles estavam agora mais amadurecidos em amor e prontos para criar um filho que seria bênção a 1000 gerações, como diz a promessa de Êxodo. A maior prova da vida de Abraão veio quando seu filho era adolescente. Ele era encantado por aquele menino, talvez até demais. No entanto, Deus pede a Abraão: eu quero que você ofereça Isaac em sacrifício. O coração dele sangrou. Fazer aquela viagem foi uma das coisas mais difíceis da vida de Abraão. No entanto, ele tinha aprendido a ter confiança completa. E se Deus disse que em Isaac seriam benditas todas as nações da terra, ele acreditou que Deus podia ressuscitá-lo e por isso continuou a caminhada. E quando Abraão levanta o cutelo, Deus disse: calma, eu sei que não negastes o teu único filho como prova de amor e fé. Deus quer tirar o medo de nossas vidas, quer nos fazer viver pela fé e ter bênçãos que possam abençoar muitos à nossa volta. O Espírito Santo quer nos usar. Mas quantas vezes nós deixamos o medo e a insegurança nos levar? Eu fui presa pelo medo, que eu sei o quanto o medo pode destruir vidas. E eu quero orar por você. Paizinho, abençoa este meu amigo, essa minha amiga, que pode estar presa com medo em uma das áreas da vida. E o Senhor tem planos e projetos lindos e muitas vezes essas inseguranças nos impedem de alcançá-los, Pai. Em qualquer área, Pai. Que eles possam entender que pode caminhar em Ti. Que possam entender que é um processo de crescimento quando eles confiam naquilo que eles não têm força, naquilo que eles foram machucados, daquilo que eles não sabem como enfrentar. O Senhor tem grandes vitórias para as nossas fraquezas e por isso, Pai, eu lhe agradeço pelas bênçãos que fará na vida de cada um dos que acreditarem. Que o Espírito Santo esteja conosco, nos guarde para o Teu reino.